Rádio Cultura de Campinas Limitada, ZYD 809, FM 99,1 MHz. Rádio CBN Campinas. Na internet, portal cbncampinas.com.br e em nosso aplicativo. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h07. Grande abraço para você ligado aqui na CBN. Estamos iniciando hoje, quinta-feira, 5 de outubro de 2023, mais uma edição do CBN Esportes. Vamos juntos até meio-dia, trazendo muitas informações sobre o time do seu coração e sobre o mundo esportivo. Desde já, convidando você a participar pelo nosso WhatsApp, mande a sua mensagem 991869070, 991869070, mande seu nome, a sua cidade, a sua mensagem para o nosso programa. Já vamos aqui com os primeiros destaques do dia e começamos falando de Champions, porque 8 jogos fecharam a segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa ontem à tarde. Destaques para a vitória do Newcastle sobre o PSG por 4-1 pelo Grupo F. O atual campeão Manchester City derrotou o Red Bull Leipzig por 3-1. E no duelo de campeões, o Barcelona venceu o Porto 1-0 fora de casa. E agora o destaque da Ponte Preta, chegando com o Antônio Lupi. Fala, Lupi! Tudo bem, Júlio? Bom dia a você e a todos que acompanham o CBN Esportes. A Ponte tem semana cheia de preparação até o compromisso contra a equipe do Sport. Segunda-feira, 8 horas da noite, na Ilha do Retiro. Kaique França fala desse primeiro contato com o técnico João Brigatti. A Ponte que tem desfalques. Edson não está à disposição, suspenso pelo 3º cartão amarelo. E Fábio Sanches ainda é dúvida, se recuperando de um problema muscular. Macaca precisa da vitória para colocar fim a uma sequência de 5 jogos sem vencer na Série B. Pré-olímpico, a seleção brasileira de vôlei masculino venceu a Ucrânia por 3-7-2. A partida foi ontem à noite no ginásio do Maracanãzinho. As parciais foram de 36-38, 25-20, 21-25 e 25-18 no tie-break, 15-11 para a seleção brasileira. Com essa vitória, o Brasil tem a esperança de classificação às Olimpíadas Paris 2024. O time do técnico Renan Dalzotto depende das próprias forças daqui para frente. O próximo jogo é amanhã, às 10 horas, contra Cuba. E agora o destaque do futebol paulista, chegando com Vinícius Moura. O Palmeiras enfrenta hoje o Boca Juniors no Allianz Parque, em busca de uma vaga na final da Libertadores da América. Quem vencer terá pela frente o Fluminense na decisão. O empate levará a disputa para os pênaltis nesta quinta-feira. O técnico palmeirense Abel Ferreira pode promover uma mudança no ataque, com a entrada de Luiz Guilherme ou de Endrick. A outra alternativa do treinador é a manutenção do time que disputou o duelo da ida. O Corinthians completa neste ano 20 campeonatos seguidos sem ser campeão, o maior jejum de títulos em 35 anos. Um levantamento do GE. Globo aponta o significado desses 4 anos sem títulos. O Santos conseguiu pagar no último mês a dívida que ainda tinha pela contratação de Leandro Damião em 2013. E o São Paulo terá os desfalques de Beraldo, Rafinha e Caleri para enfrentar o Vasco no sábado. Futsal, sem vencer a 4 jogos na Liga Paulista, o Pulo Futsal entra em quadra hoje às 8 horas da noite para enfrentar o Barão de Mauá no ginásio José Fávaro Júnior em Ribeirão Preto. Conhece lá, Antônio Lupi? Só de vista. O Pulo ocupa a 8ª colocação da competição com 15 pontos. Nas últimas 4 partidas do time campineiro foram 2 derrotas e 2 empates. E agora o destaque do Guarani, chegando mais uma partida decisiva para o Bugre, Lupe. No duelo de 2 times consolidados defensivamente, expectativa de um grande duelo entre Guarani e Vila Nova, que se enfrentam sábado às 6 horas da noite no estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani precisa vencer, manter o bom aproveitamento em casa para continuar no G4. Será o reencontro de Humberto Louser com Lisca, que um dia trabalharam juntos no próprio Guarani. O zagueiro Alan Santos é desfalque para a partida. Tênis.
não teremos, pelo menos por enquanto, um bicampeonato seguido, porque o vencedor da última edição, Jan Joinski, deu adeus à chave principal ao ser derrotado pelo italiano Andrea Pellegrino por 2-1 nas oitavas de final. Ainda há um campeão, um argentino, que foi campeão Serundolo em 2020, então há a possibilidade de um campeão, mas não consecutivo. Nessa quinta-feira tem Felipe Meneghini em quadra, hein? Vai enfrentar o argentino Román Burruchaga. E agora destaque de Fábio Scheibe, muitas coisas para falar. Bom dia para você, Fabião. Bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Começando pela Série B, que tem uma partida pelo prosseguimento da 31ª rodada. E a Ponte Preta tem que ficar de olho, hein? Confronto entre Chapecoense e o Lanterna ABC às 7h15 da noite na Arena Condá. Caso a Chape vença, a distância da Macaca para o Z4 diminui para apenas 2 pontos. E pelo mundo, novidade no caso do Daniel Alves, que segue detido na Espanha. O advogado que defendia o jogador deixou a defesa porque considera o caso perdido e crê que Daniel Alves não escapará da condenação por agressão sexual, viu, Júlio? Notícias importantes, daqui a pouco a gente fala também sobre o assunto, mas agora é hora de opinião no CBN Esportes. Carlos Eduardo de Freitas, um abraço pra você, bom dia, Carlão. Um abraço, Júlio, bom dia a você, bom dia ouvinte CBN. Como o mundo do futebol dá voltas, né? Agora Antônio Lupi deu o destaque do Guarani, falando do reencontro entre Lisca, o Lisca doido, comandando o Vila Nova, e Humberto Louser, o grande comandante do Guarani, em 2017, né? Um era treinador, o Lisca do Guarani, e Humberto Louser auxiliar do Lisca. Aquele jogo amarrado que o Guarani conseguiu escapar do rebaixamento contra o Luverdense. O Luverdense colocou uma bola na trave nos últimos minutos aí, mas o Guarani conseguiu permanecer na Série B do Campeonato Brasileiro e o Bugre foi conduzido pela dupla. Lisca no comando técnico e Humberto Louser como o auxiliar. Definitivamente o mundo do futebol dá voltas, Júlio Nascimento. Nossa, e quantas voltas, né? Aquele Guarani tinha. Richarlison, hoje comentarista, né, da casa. William Rocha. O William Rocha. Polêmico, né? Gostava de falar. O William Rocha, ele tem... Eu ouso dizer que ele tem um carinho da torcida do Guarani por ser falastrão, né? Por apimentar a rivalidade. Na época a Ponte brigava contra o rebaixamento. Mais até propriamente do que pelo aspecto técnico. Bruno Nazário estava naquele time, né? Sim, sim. Não era a estrela da companhia, mas já estava, né, encaminhando aí Bruno o Mendes. Protagonismo. Foi o jogo de... Aniversário do Fumagalli hoje, hein? Opa, Ah, é? aí sim, hein? José Fernando Fumagalli. Vamos falar com gente carinho boa sobre isso. demais, e estrela, cara, ídolo do Guarani. E Fumagalli tinha anunciado a aposentadoria. Verdade. Porém, tinha a Série A2 e o Fumagalli resolveu aí postergar um pouquinho mais. Grande Fumagalli, parabéns, olha aí, coincidência ou não, entramos num assunto e puxamos pro Fumagalli. Não só de Fumagalli, mas hoje também é aniversário do Careca. Careca. A família bugrina em festa hoje. Vem, Careca. Torcedor pode participar do nosso programa, mande sua mensagem, é piada interna isso aí, porque eu tô careca, gente. 998869070, 998869070. Voltei ao modo Tian Ri. Aí, lembra? Sim, lembro. Bons tempos, hein? Numa Mas lista agora... de craques, ele tá lá na... Ô, Lupê, vamos seguir o programa aqui, que tem os trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto e Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. Agora são 11h15. Quinta-feira de Libertadores da América, na CBN. Na Argentina, deu empate. Termina o jogo na Argentina, em Buenos Aires. Palmeiras 0. Boca Juniors Também 0. Agora a decisão é na Casa do Verdão. Palmeiras Boca Juniors Às 9h30 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Vale vaga na grande final. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne.
Dia? Vai que é sua, vestibulando! O sequestro de carbono pelas plantas é aumentado. Opção A, reciclando papel. Opção B, mantendo intactas as florestas nativas. Opção C, fazendo o replantio das áreas degradadas. Saiba a resposta daqui 15 segundos. Aprova, oficina, aprova, engenharia, arquitetura, medicina, aprova. Unesp, USP, Unicamp, a oficina aprova, seja qual for a facu, a oficina te aprova. A resposta é a opção C, fazendo o replantio das áreas degradadas, pois assim haverá mais fotossíntese e mais sequestro de carbono para maior produção de biomassa. Exatas, humanas, biológicas, redação e muito mais é na Oficina do Estudante. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Trânsito. Oferecimento Belleville. Vem aí um pedaço de Paris no Cambuí. Aguarde. Informações das ruas e avenidas de Campinas com Thaís Azevedo. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Vamos falar ali da Avenida Orozimbo Maia. Tem trânsito carregado pela pista da direita, desde a Rua Maria Monteiro até a Avenida Brasil, também por conta de problemas com o veículo. Próximo ali à Rua Jorge Krug. No sentido oposto, sentido norte-sul, a lentidão na saída da Avenida Anchieta. Pela Avenida Brasil, o motorista reduz a velocidade na chegada da Avenida Imperatriz Leopoldina, sentido Vila Nova. No sentido centro, trânsito fluindo bem. Quem segue pela Avenida Imperatriz Leopoldina também não encontra dificuldades. É boa movimentação, sentido Taquaral e sentido Guanabara. A mesma coisa pela Avenida Luiz Ismânio, que agora tem trânsito fluindo bem nos dois sentidos. Júlio. Maravilha, Thaís. Obrigado pelas informações. Agora são 11h18. Quer se preocupar com a sua bateria tão cedo? Vai de Eliar, a bateria mais escolhida pelas montadoras. Eliar, excelência de ponta a ponta. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Dia decisivo para o vôlei campineiro. O vôlei Renata entra em quadra para enfrentar São José no segundo e decisivo jogo das quartas de final do Campeonato Paulista. A primeira partida aconteceu no ginásio do Taquaral e o time do Vale do Paraíba levou a melhor. Fez 3-0 em Campinas. Hoje, a equipe do vôlei Renata precisa vencer e vencer também o set extra. Em caso de vitória do São José, a equipe garante vaga na semifinal do Campeonato Estadual. Cresça em movimento com a Unimed Campinas. Domingo, dia 8 de outubro, no Cartódromo da Lagoa do Taquaral, um evento gratuito para incentivar uma infância mais saudável, repleto de atividades físicas, interação e muita diversão em família. Aproveite! Dia 8 de outubro, a partir das 9 da manhã, no Cartódromo do Taquaral. Embarque com a gente em hábitos mais saudáveis. Toque de Ouro, com André Heller. 11h20, estamos em contato com o nosso campeão olímpico André Heller para bater um papo muito importante, muito especial aqui sobre voleibol. E é claro que não poderia começar de outra maneira, senão perguntando se o coração está em dia depois de um jogo sufocado, hein, André? Bom dia para você e um abraço. Muito bom dia a todos vocês, bom dia à nossa audiência, que ótimo poder encontrar vocês. Olha, o coração está sempre em dia, é um coração treinado, Realmente foi um jogo muito emocionante ontem contra a Ucrânia. Eu estou só recapitulando, eu estou aqui no Rio com a Seleção Brasileira, então estou acompanhando os jogos do pré-olímpico junto deles, e realmente tem sido dias de muitas emoções, muito treino, muito trabalho e muitas emoções. Pois é, né? O Brasil com uma vitória apertada, né? Já até falou aqui na abertura sobre as parciais contra a Ucrânia, um primeiro
set de 36, 38, uma parcial lá em cima, né? De muita acirrada, muitos pontos mesmo. E agora o Brasil tem pela frente a seleção de Cuba, só dependendo, Antônio Lupe, das próprias forças para chegar aos Jogos Olímpicos. E a gente torce para isso, né? Tudo bem, André? Bom dia a você, que você tenha sucesso aí nessa trajetória com a seleção brasileira de vôlei. E eu imagino que o seu coração ele deve estar muito apertado, porque tem essa questão decisiva para a seleção brasileira, que busca uma vaga nas Olimpíadas de 2024, só que hoje também tem um jogo muito importante para o vôlei Campinas, para o vôlei Renata, que precisa vencer São José para continuar a sua hegemonia e buscando mais um título estadual. Como é que tem feito o André, trabalhado aí na seleção, mas também dando aí as suas opiniões, a sua contribuição para que o vôlei campineiro continue vivo nessa caminhada no Campeonato Paulista? André, bom dia. Muito bom dia. Realmente a mente, né, a cabeça fica nos dois lugares. Obviamente que a prioridade aqui, como eu estou no Rio com a seleção brasileira, não tem sentido eu estar aqui presencialmente e com a cabeça lá. Então, a seleção brasileira, para mim, por mais que eu não seja um atleta, também eu me sinto como se eu tivesse sido convocado. E, na verdade, é isso. Inclusive, nós temos outros profissionais do vôlei Renata atuando na seleção brasileira, o que talvez até demonstre a qualidade do projeto de Campinas, né, do vôlei Renata. O fato é que o coração, de fato, fica apertado e, de certa forma, dividido, mas a equipe técnica do vôlei Renata, assim como os atletas, tem competência e qualidade hoje. A probabilidade, talvez muitos acreditem que não seja tão grande de uma reversão de resultados, mas independentemente das probabilidades, a possibilidade continua existindo, e é com essa possibilidade que o time do vôlei Renata precisa trabalhar, sem dúvida nenhuma. Tem qualidade para isso, obviamente é um desafio grande, mas tem muita qualidade para isso. Agora, só voltando um pouquinho ao jogo do Brasil e Ucrânia, eu acho que é importante isso falar para o nosso público. O jogo ontem foi o símbolo, talvez, é um jogo emblemático para mostrar a equidade das forças no voleibol mundial hoje em dia. A Ucrânia vem construindo uma certa tradição no voleibol mundial. O Brasil, pelo que eu me lembro, pelo que a gente tem comentado aqui, nunca tinha jogado contra a Ucrânia, ou na história recente não havia desafiado a Ucrânia, mas o fato é que encontrou ontem uma Ucrânia fortalecida, uma Ucrânia que sabe jogar muito voleibol e fez um jogo excelente ontem. Nós que tivemos a resiliência necessária para continuar no jogo. Isso demonstra a equidade do cenário mundial do voleibol masculino e também demonstra que o grupo da seleção brasileira continua construindo, continua trabalhando muito a dedicação e o compromisso de todos os profissionais aqui, dos atletas e da comissão técnica. É 100%, ou melhor, é 1000%. O desafio é grande, mas a possibilidade existe, é importante e o time vai continuar construindo e trabalhando para que isso aconteça. É verdade, né? Muito bem citado pelo André sobre esse nivelamento, né, técnico das seleções hoje de vôlei, e muita gente subestimou a força da Ucrânia, né? Principalmente aquele torcedor que acompanha mais casualmente. Isso surpreendeu com um jogo muito difícil, né, Carlão? André, ele está à sua escuta. Opa, bom dia ao André, parabéns aí pela vitória, pela recuperação da seleção brasileira. Cometer aqui uma confidência, domingo estava com a família acompanhando o Brasil e República Tcheca, quando termina o jogo, nós emocionados, envolvidos com aquela partida, de repente eu vejo o André Heller na quadra comemorando, eu peguei meu filho Arthur e falei, olha Arthur, aquele grandalhão ali, ele é amigo do papai, pode acreditar que ele é amigo do papai, ele é famoso e ele é amigo do papai, tá vendo? Mas brincadeiras à parte, ô André, eu sei que pra você é complicado falar de individualidade, mas a gente sabe que o Brasil hoje no vôlei está um pouco carente, mas está surgindo um menino aí que eu acredito num futuro aí importante, que é o Darlan. Você jogou com Giba, Ricardinho, Dante, Carlão, Serginho e por aí vai. O que falar do Darlan? Mais uma vez, individualizar para você é um pouco mais difícil, você está na comissão técnica da seleção,
Mas o que nós, torcedores, podemos esperar desse menino em termos de seleção brasileira? Primeiro eu tenho que falar que a recíproca é verdadeira. Eu também falo isso para os meus filhos. Sou amigo do Carlão, sou amigo do pessoal da CBN. Então a recíproca é verdadeira. Gente, eu vou falar de maneira genérica, tá? As individualidades emergem quando há um ambiente de colaboração, de qualidade de trabalho, de compromisso, de muita qualidade no trabalho técnico, tático, quando uma comissão técnica trabalha com afinco, com competência, com qualidade, não tem dúvida nenhuma, as individualidades emergem neste contexto, e o Darlan talvez um caso muito típico disso. Assim como o Bruno se destacou muito ontem, o Bruno que já tem um repertório muito maior, mas foi extremamente resiliente, assim como o Lucarelli se superou, o Lucão, já veterano, fez um ótimo jogo, assim como o Flávio, o próprio Adriano e o Honorato, se alternando numa posição muito importante, entenderam as funções deles, todos os atletas, todos, os dois líberos trabalhando em conjunto. Então, é um trabalho coletivo. Este trabalho coletivo faz com que as individualidades venham à tona. Isso é maravilhoso. Isso é um sinal incrível de um trabalho de time e de um ambiente colaborativo acima de tudo. Muito bem, André. Sempre uma honra bater esse papo bacana, gostoso com você aqui no CBN Esportes. A gente segue na torcida para mais um jogo do Brasil, mais um jogo difícil, e eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Obrigado por esse bate-papo e até a próxima. Um abraço para você, viu, André? Até a próxima. Conto com a torcida de vocês, tanto aqui no Rio quanto em São José dos Campos. Abraço, pessoal. Até semana que vem. Valeu. Esse é o nosso grande André Ehler. Agora são 11h28. Podemos seguir? Então vamos falar rapidamente aqui sobre Libertadores da América, né? Vamos hoje para uma versão comentada, né, sobre os fatos. E ontem tivemos Ener Valencia com a grande chance de definir o jogo, de ser o protagonista. Eu já ouvi hoje, Carlão, que alguns lances mudam a história. Diego Souza, por exemplo, poderia ter mudado a história do futebol brasileiro se ele faz aquele gol contra o Corinthians. Será que temos um Ener Valencia com a possibilidade de mudar a história no futebol mais uma vez? Cara, pra quem gosta destas coincidências, e isso faz parte do futebol, eu estava lendo justamente sobre isso, né? Muita gente puxando ali o caso Diego Souza em 2012, Corinthians e Vasco da Gama, ele e o Cássio, e o Ener Valencia foi algo parecido também. Contra, a época, o Corinthians ainda não tinha uma Libertadores, e hoje contra um Fluminense, o Internacional Fluminense, contra um Fluminense que não tem a Copa Libertadores. Mas faz parte, né? O Ener sempre foi um cara decisivo, gols em Copa do Mundo, uma carreira fantástica, elevou o patamar do Internacional, mas ontem foi o dia dele perder. Acontece, jogador de alto nível também tem alguns dias complicados ou momentos, né, um pouco mais difíceis no futebol, mas o Fluminense foi resiliente, né? A palavra da moda. Teve um Internacional muito forte, talvez mais forte que o Fluminense no confronto, porém o Fluminense foi eficaz nos últimos minutos, com 2 gols seguidos, uma participação intensa, importantíssima deste Herman Cano, né, que é o cara que precisa de uma bola apenas para definir um jogo ou para dar um passe. Realmente uma classificação de muita luta, de muita entrega para fazer história. Hoje o torcedor do Fluminense está em êxtase e tem mais é que comemorar mesmo, porque não é fácil chegar a uma final de Copa Libertadores e com esse ingrediente a mais de jogar no Rio de Janeiro, dentro da casa do Flusão, que é o Maracanã. E, aliás, baita festa, tá, da torcida do Fluminense no Rio de Janeiro. Ontem a TV Globo estava mostrando a festa no Rio, paralelo ali também a festa no Beira-Rio. E hoje tem Palmeiras e Boca Juniors. Jogo dificílimo também pela frente. A gente vai comentar daqui a pouco também com o Fábio Scheibe sobre essa expectativa. Mas que vitória, hein, Fábio? E o Cano tem muita estrela. Ontem mostrou isso mais uma vez, né? Tem o faro do gol, muita estrela mesmo. John Kennedy entrando muito bem também, né? Marcando um gol, dando assistência também. O Internacional, claro, perdeu ontem com
com os gols que faltaram do Valência, mas no primeiro jogo também deixou de matar o confronto quando tinha um jogador a mais no Maracanã, acabou sofrendo um empate com um jogador a mais em campo, poderia ter feito uma diferença maior, ter ganho o jogo no Maracanã, mas assim é o futebol mesmo, né? Nessas pequenas oportunidades, as pequenas chances que acabam não se concretizando, a equipe do Fluminense acabou marcando esse gol. E uma festa linda também no aeroporto, hoje pela manhã, às 5 horas da manhã, quando o Fluminense chegou ao Rio de Janeiro, a torcida foi ao aeroporto receber o time finalista, muito bonito mesmo, a festa da torcida do Fluminense para recepcionar o time que chegou à final, né, Júlio? Ô, Júlio, e eu queria destacar a volta por cima do John Kennedy, né? Porque ele é formado no Fluminense, mas tinha poucas aparições. Veio jogar o Campeonato Paulista, Ferroviária, 11 jogos, Sim. fez 6 gols. Até então chegou a ser o artilheiro da competição. E antes de terminar o Paulistão, o Fluminense fala: opa, pode voltar, vem pra cá que a gente tá precisando de você. E hoje ele tem 30 jogos já pelo Fluminense, 8 gols marcados e 4 assistências. Era meio que um garoto problema ali na base do Fluminense, precisou de um período longe do Rio de Janeiro. Amassar um barro, né? Amassar um barro, Isso. amassou com sapiência. Sim. E hoje é um dos principais nomes do Fluminense sob o comando do técnico Fernando Diniz. É isso. E hoje tem Palmeiras, a gente vai falar bastante sobre isso também. Agora são 11 horas e 32 minutos. CBN Esportes Campinas. Você já imaginou ter a sofisticação de Paris no coração do Cambuí? No canto mais elegante de Campinas, algo novo está prestes a acontecer. Belleville, em breve, um pedaço de Paris no Cambuí. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. O Dia das Crianças está chegando e o SESI vai transformar a comemoração em um dia inteiro de atividades gratuitas para a família toda. É o SESI Brincaderia e Companhia, com oficinas de arte, contação de histórias, brinquedos infláveis, jogos de tabuleiro e muito mais. Domingo, dia 8 de outubro, das 9 da manhã às 5 da tarde, no CAT SESI. Esperamos você. Apoio CBN Campinas. Claretiano Medicina, vivências em hospitais e unidades básicas de saúde desde o início do curso. Inscreva-se, claretiano.edu.br. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Vem aí a segunda edição do Circuito Favela. Um dia de muita diversão e serviços para toda a família. Cortes de cabelo, aferição de pressão, teste de glicemia, massagem e exames e serviços especiais às mulheres. E para a criançada, brinquedos e algodão doce. E o melhor, é tudo de graça. É neste sábado, dia 7 de outubro, das 9 da manhã à 1 da tarde, na Praça da Concórdia, no distrito de Campo Grande, em Campinas. Traga sua família. O Circuito Favela é uma iniciativa da Central Única das Favelas e EPTV. Apoio CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta, 11 horas e 35 minutos. Vamos agora com informações do futebol paulista. Vinícius Moura está chegando, até porque hoje é quinta-feira de decisão na Libertadores. Quem vai enfrentar o Flusão na final? Palmeiras ou Boca Juniors, Vinícius Moura? O Palmeiras pode ter uma mudança em seu ataque para o jogo de hoje contra o Boca Juniors, no Allianz Parque, valendo uma vaga na final da Libertadores. O técnico Abel Ferreira poderá escalar Luiz Guilherme ou Hendrick para a formação de um trio de ataque ao lado de Arthur e Rony. Nessa possibilidade,
Mike retorna à lateral direita. A outra alternativa é a manutenção do time que empatou o duelo da ida da semifinal por 0-0 na Bombonera. O Palmeiras marcou apenas 2 gols nos últimos 6 jogos, que são exatamente as 6 partidas que o Alviverde realizou depois da lesão do atacante Dudu. O Boca irá repetir a formação do jogo de ida. Quem vencer chegará à final da Libertadores para enfrentar o Fluminense, que ontem venceu o Internacional de virada no Beira-Rio por 2-1. A partida de hoje no Allianz Parque terá início às 9h30 da noite. A eliminação do Corinthians na Copa Sul-Americana leva o Alvinegro a uma sequência de 20 campeonatos seguidos sem conquistar um título, o que corresponde ao maior jejum do clube em 35 anos. O levantamento é do portal GE. Globo. O Corinthians está completando 4 anos sem ganhar um título, algo que o Alvinegro não vivia desde os anos 80. O último título conquistado pela equipe corintiana foi em 2019 com o Campeonato Paulista. O Santos pôs fim à dívida que tinha com a Doyen Esportes pela contratação do atacante Leandro Damião em 2013. O clube conseguiu pagar as últimas parcelas desse pagamento à empresa com as vendas dos atacantes Ângelo e David Washington. A Doyen Esportes comprou Leandro Damião por 42 milhões de reais há 10 anos e repassou o atacante ao Santos. O São Paulo enfrenta o Vasco da Gama sábado em São Januário com 3 desfalques. O zagueiro Beraldo, o lateral Rafinha e o atacante Caleri estão suspensos. Natan, Alan Franco e Juan devem ser as opções de Dorival Júnior. De São Paulo, Vinícius Moura. Boa, Vinícius Moura. Essa informação em 4 anos sem título do Corinthians chamou atenção, hein? Nossa, meu Deus do céu. Mas o assunto hoje é Palmeiras. Vamos lá, Palmeiras e Boca. Uma parada duríssima pro Palmeiras, que apesar de estar habituado a essa fase da Libertadores com Abel Ferreira, né, Carlão? Enfrenta um adversário muito tradicional e perigoso. Júlio, se este duelo ele fosse disputado pelo Campeonato Brasileiro ou pelo Campeonato Argentino, eu apostaria no Palmeiras de olhos fechados. Porém, é um jogo de mata-mata, né? E agora mata, né? No Allianz Parque. E o Boca é muito copeiro, embora a qualidade técnica seja favorável ao Palmeiras. Mas é um jogo diferente. Não é um jogo normal de campeonato por pontos corridos. Vale vaga final da Libertadores. A gente sabe do tamanho do Boca Juniors, da importância do Boca para o cenário sul-americano. Mas o Palmeiras vem numa trajetória sensacional. Infelizmente, para o torcedor palmeirense, principalmente para o técnico Abel Braga, ele não conseguiu encontrar um substituto para o Dudu. Ele tenta de várias alternativas, ou Marcos Rocha como terceiro zagueiro, o Mike pelo lado direito na segunda linha, ou o Mike realmente como um atacante, inverte a posição do Arthur, ou o Breno Lopes, ou o Hendrick, mas ele não achou o substituto para o famoso Baixola lá da academia de futebol. Mas eu acredito, Júlio, que ele vai utilizar o modo conservador. Ele vai manter o Mike, talvez não o Marcos Rocha como um terceiro zagueiro, mas o Mike como um jogador ali pelo lado direito, ajudando na segunda linha, ora como um atacante, ora como um meia na recomposição. Mas eu acho que o Abel vai utilizar um modo conservador, não vai realizar assim alguma mudança drástica. O Hendrick mostrou um bom futebol em Bragança Paulista, se fala muito em Luiz Guilherme também, mas são 2 jogadores com muita qualidade, é bem verdade, mas ainda que não tenha aí a confiança do técnico Abel Ferreira. O Fábio Scheib, e o clima hoje no estádio já seria um clima de rivalidade por ser um Brasil e Argentina, mas até convido o torcedor palmeirense a acompanhar a matéria do Emílio Bota, grande Emílio do GE. Globo, lá na página do Palmeiras. A diretoria do Boca fez um pedido, né, a diretoria do Palmeiras, para excluir o reconhecimento facial para entrar no Allianz hoje. Mas a diretoria do Palmeiras negou, diz que sem biometria facial os argentinos não entram, e até, segundo informações de bastidores, os dirigentes brasileiros citaram que existem muitos casos de racismo envolvendo as torcidas argentinas. Isso teria incomodado também os diretores do Boca. Então, clima quente dentro e fora de campo para hoje à noite, viu, Fábio? Exatamente, Júlio. Hoje, mais que nunca, um jogo de paciência e inteligência para o Palmeiras. E o lema do Abel Ferreira, né, cabeça fria, coração quente, vai ter que ser posto adiante nessa partida.
Você falou também dos bastidores. Bastidores tem muita essa guerra fria, né? Você falou do facial. O facial, o Palmeiras obrigou o Boca Juniors a fazer, os torcedores do Boca Juniors a entrarem. Hoje, na madrugada, muito foguetório em frente ao hotel do Boca Juniors, que está concentrado, onde está concentrado. E na entrada da torcida do Boca Juniors, a torcida do Palmeiras, parte da torcida do Palmeiras, já fez escreveu algumas frases já provocativas, em alusão ao racismo também, fotos do Maradona pelas entradas provocativas também do Maradona, na entrada do Boca Juniors, né? O Palmeiras tem que ter paciência hoje, o Boca é um time muito catimbeiro, sabe jogar a Libertadores realmente, e os brasileiros não podem cair na pilha disso. Até um jantar que sempre acontece como uma forma de recepção, né, das duas diretorias, que iria acontecer ontem, foi cancelado. Palmeiras e Boca Juniors não fizeram esse jantar. Então o clima realmente parece estar de decisão mesmo, um clima provocativo. E a história também do sintético, né? O sintético que o Boca Juniors bate bastante na tecla, que fala que não deveria jogar num gramado desse tipo aqui, uma decisão tão importante de Libertadores da América. Tem tudo para ser um jogão, né, Júlio? Sem dúvida nenhuma. A CBN transmite partida decisiva da Libertadores. Grande expectativa para saber qual será a final. Se é uma final entre Brasil e Argentina, se é uma final entre Brasil contra Brasil. Carlão, seu palpite, você lembra do seu palpite, Carlão? Palmeiras, né? Não me lembro. Assim, também não me lembro. Mas o Palmeiras, vamos de Palmeiras. Todo mundo... Um sofrimento, né? Tô com dó do meu amigo Fábio Scheibe. Muito sofrido. Nossa, mas hoje a redação da CBN Campinas tá todo mundo com medo, tá estranho. Tá um silêncio. Eu vejo, sabe esse companheiro que está aqui? Sim, sim. Também, sabe, apreensivo. É porque ele tá prestando atenção também, né? Calma, entra um pouco vai nisso. dar tudo certo. E aí, Lupe, você tem um palpite pra hoje? Eu tô bem de palpite. Não sei se você tem acompanhado a programação. Sim, claro. Eu fui o único que apostei. Aliás, desde o começo. Eu vou extravasar no Arena, mas assim, eu fui o único que coloquei o Fluminense na final da Libertadores. E aí, na volta de Americana ontem, fui chamado de sem noção, Foi vilipendiado. Que não entendo nada de futebol. Eu fui massacrado, mas hoje tudo será colocado no seu devido lugar. E eu acredito que hoje, infelizmente, para os meus amigos palmeirenses, o Boca deve levar a vaga para a final. É isso. Antes do intervalo, daqui a pouco tem Guarani e Ponte aqui no CBN Esportes. Deixa eu registrar aqui a participação também do ouvinte da CBN pelo nosso WhatsApp. Pode mandar sua mensagem aí com o nome também, com seu bairro, a sua cidade. O João Carlos Bergara. Bom dia a todos. Bom dia. Temos que vencer não só o Boca, mas a Conmebol também. É uma preocupação aqui com a força dos bastidores do Boca Juniors. O Boca ele tem um histórico aí de muita força, né, nos meandros da Conmebol. Um abraço pro Léo do Centro. Tá na escuta, falando que tá ouvindo aí pelo stream da CBN. Stream. Inclusive, mandar um abraço pro Jaiminho de Ubatuba. Bom dia, JN. O som está muito baixo no aplicativo. Vamos estar verificando aí. Vamos aumentar. Mas dá um up aí no seu celular também. De repente, consegue ajudar. Um abraço também pro nosso ouvinte final telefone 7600, Giovanni Gil. Tá dizendo que para enfrentar o trânsito de Campinas, ele vai ouvindo a CBN, acompanhando o CBN Esportes. A gente tem esse papel também de ser aqui a companhia do nosso ouvinte. E se você me autoriza, eu tenho aqui os nossos internautas, o Emerson Santana, que está aqui. Ele disse, né? Só o Lupe cravou o Fluminense ontem. Cadê a corneta, Lupe? Em breve tudo será colocado no seu devido lugar. O Marcelo Krabenhu. Thaís de Verde. A Thaís que traz as informações do trânsito, falando que já está de Guarani. O Salvione também mandou mensagem pra gente, mandando bom dia. Todo mundo participando aqui também através do nosso WhatsApp. É isso aí. Do nosso YouTube, perdão. Grandes ouvintes participando sempre conosco aqui. Agora são 11 horas. Tem cachorro bravo na linha ali. Tem alguma coisa que não tá certo. 45 minutos. CBN Esportes Campinas. Quem escolhe a Unicred tem muitas vantagens e exclusividades. E agora, também tem o Unicred Visa, o cartão de crédito mais aceito no mundo. Qual cartão você vai ter? Infinity, Platinum, Gold, Classic
ou Electron. Com o cartão Unicred Visa, você tem a segurança de receber confirmação de compras por SMS e a conveniência de ter sua fatura na palma da mão. Tem a exclusividade de um app próprio com acesso a um programa de recompensas único, que proporciona resgate de pontos em produtos e serviços de luxo. E ainda gera mais resultados para a sua cooperativa, ou seja, para você. Escolha o cartão que é aceito no mundo inteiro e é todo seu. Escolha Unicred. Fale com seu gerente de relacionamento e peça já seu cartão Unicred Visa. O lançamento mais disputado de toda a cidade de Campinas, ao lado do Galeria Shopping. Apartamentos de luxo, com elegância e requinte. Plantas de 221 metros quadrados a 347 metros quadrados. Venha conhecer o decorado, que já é sucesso absoluto. Acesse bougainvillecampinas.com.br. Realização Furlan Participações e GNO Empreendimentos. Feira de Libertadores da América na CBN. Na Argentina, deu empate. Termina o jogo na Argentina, em Buenos Aires. Palmeiras 0. Boca Juniors também 0. Agora a decisão é na Casa do Verdão. Palmeiras, Boca Juniors. Às 9h30 da noite, com Oscar Ulisses, Gabriel Dudziak e Rafael Prates. Vale vaga na grande final. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. CBN Esportes Campinas. Onze horas 48 minutos, estamos de volta aqui com o CBN Esportes. Vamos agora falar sobre os times de Campinas. A Ponte Preta tem na próxima segunda-feira, Lupe, compromisso importante e difícil fora de casa contra o Sport. E o técnico João Brigatti tem a semana cheia de preparação até o duelo contra o time pernambucano. Por isso, ele trabalha, ele ajusta, trabalha a parte técnica, a parte tática, mas principalmente a questão mental, porque a situação da Macaca na Série B não é nada fácil. São 5 jogos sem vitória e, além disso, vive uma pressão muito forte até porque está próxima da zona do rebaixamento. Como o Fábio Chaib trouxe no seu comentário, hoje tem um duelo importantíssimo envolvendo Chapecoense e a ABC, que se enfrentam, né, às 7h15 na Arena Condá. Se a Chape vencer, a distância para o Z4 ela fica de apenas 2 pontos. Então é uma situação delicada para a Ponte Preta se a Chape vencer. Um ponto, né, Lupe? 1 ponto. Não, 29, 31. É, a diferença hoje é de 4. Fica de 1 ponto, é verdade. 1 ponto a distância da Chape para a Ponte Preta, que a Chape é a primeira dentro do Z4. Então é um momento muito delicado. E o Kaique França, goleiro, um dos mais experientes jogadores da Alvinegra, ele falou a respeito de como a equipe precisa estar nesse momento difícil e também o primeiro contato com o João Brigatti. A gente tem que ter um dia a dia forte, não só na parte física, na parte tática, mas na parte mental também. Isso tem que ser uma preparação diária, tem que ser um treinamento diário, principalmente em momentos difíceis como esse, e a gente está sendo preparado para essas dificuldades para poder retomar as vitórias. Eu não conheci o João como treinador, né? O Luan e o Pedrão já tinham me falado sobre ele, que ele teve até uma boa campanha aqui na Ponte. Então, assim, estou conhecendo ele agora também, a gente teve um treino só com ele. É um cara super do bem, desde quando ele chegou aqui no clube há uns meses atrás. E a gente está acreditando no projeto dele, a gente abraçou a ideia e junto com ele a gente vai conseguir sair dessa situação e melhorar o time. Eu acho que nos últimos 2 jogos, principalmente contra o Mirassol, foram acasos, né? Como a gente falou, o gol deles, o primeiro, foi um pênalti muito mal marcado, isso acabou afetando no restante do jogo. E no último jogo, infelizmente, o ABC conseguiu achar um gol, né, no segundo tempo.
a gente acabou tendo que sair pro jogo, tendo que se atirar e acabou sofrendo no contra-ataque. Eu acho que isso não influencia o sistema defensivo como um todo, mas é uma coisa para a gente prestar atenção também, para a gente poder voltar a ficar jogos sem sofrer gols, para poder ajudar a equipe. E o Brigatti, ele tem a ausência do Edson que está suspenso pelo 3º cartão amarelo, e o Fábio Sanches ainda é dúvida se recupera de um problema muscular. E em breve quem deve retornar é Pablo Diego, que está em fase final de recuperação, passou por uma artroscopia no joelho, e existe um otimismo dentro da Ponte para que o Pablo Diego seja utilizado no duelo contra o Atlético Goianiense na outra rodada após o duelo contra o Sport. Até, com licença aí, as palavras do Kaique França, essa notícia do Pablo Diego é talvez o que deixa o torcedor aí um pouco mais empolgado no noticiário da Ponte, né, Carlão? É verdade, Júlio. O Pablo, antes da lesão, vinha sendo aí uma referência, né, no início da Série B do Campeonato Brasileiro. Na Série A2 teve uma importância legal também. Eu só vou discordar do Kaique quando ele fala que o ABC achou o gol. Não, Kaique, tanto é que você foi talvez mais uma vez a grande expressão do gramado. Isso em virtude do ataque do ABC e a inoperância da Ponte Preta em todos os aspectos. Mas, cara, falar da Ponte Preta hoje, a gente pega a tabela, né, um jogo contra o Sport. Tecnicamente, é difícil nós esperarmos alguma coisa positiva. Como que a Ponte vai ganhar do Sport lá na ilha? O Sport numa situação de pré-acesso, lutando por título também, vai estar um caldeirão efervescente. Então, como que a Ponte vai conseguir ultrapassar esse obstáculo? Aí vem o técnico João Brigatti. E o Brigatti, sim, com a energia, com o modo de ser, né? Eu tenho brincado aqui. Brincado não, o ponte pretanismo do Brigatti pode ajudar muito nesta situação. Talvez até exclua esse jogo do Sport, né? Quero estar enganado, mas dificilmente a Ponte vai voltar com algum ponto da ilha, em virtude das duas equipes, né? Se traçarmos um paralelo, fica muito fácil entender que o Sport é super favorito a vencer, mas por sorte estamos falando de futebol. Mas a Ponte agora, Júlio, daqui para frente, né, daqui até a 38ª rodada, eu acho que ela vai muito no emocional, como o Lupe falou. Eu acho que através de um emocional positivo, de uma energia canalizada para a permanência, isso pode ter interferência numa parte técnica, principalmente nos jogos contra os concorrentes no estádio Moisés Lucarelli. Agora, tecnicamente, infelizmente, o futebol não tem milagre. Acho difícil o Brigatti extrair algo tão diferente deste grupo. Agora, em termos de motivação, sim. E, aliás, é uma especialidade, né? É um método de trabalho do João Brigatti. Maravilha, né? A Ponte segue a preparação. Amanhã a gente volta a abordar também sobre como o Brigatti vai montar esse time diferente, né? Esse desafio, né, de montar uma equipe diferente, não só em aspectos táticos, mas principalmente em relação ao comportamento da Ponte. Antes de passar aqui para o Guarani, abraçar aqui mais gente participando pelo nosso WhatsApp. Um alô aqui no Guilherme Rodrigues, no telefone 1042. Ele é do Ouro Verde. Infelizmente não vejo o Palmeiras passando pelo Boca. O técnico tem sido muito teimoso. Sobra aqui uma crítica também para o Abel Ferreira. Abraço para o José Luiz Pires. Tá dizendo que estamos aqui numa linda casa, mas a equipe continua mal acabada. Tá pegando nos pés aqui, né, no visual. Mas ele desprovidos de beleza. Com razão, né? A gente não pode deixar... O Rogério de Sorocaba, abraço aos amigos da CBN, palmeirense aqui na firma, já tá falando que a CBF vai fazer de tudo pro Fluminense ser campeão. Essas teorias, elas sempre vão aparecer. O final do telefone 6241 é o Anselmo, torcedor tricolor. Aposta em 2-1 pro Boca Juniors contra o Palmeiras. E agora informações do Guarani, que entra em campo no sabadão, um jogo decisivo, Lupe. Decisivo, importante, que deve ser bem estudado pelas duas equipes, até porque Guarani e Vila Nova, eles têm a melhor campanha, né? Na verdade, o Vila tem a melhor defesa, sofreu 19 gols apenas em 30 jogos. Já o Guarani tem a segunda melhor defesa, com apenas 22 gols sofridos em 30 jogos. Então, a expectativa de um jogo muito estudado. O técnico Humberto Louser aproveita a semana cheia e ele conhece bem o seu oponente, até porque Lisca, que chegou recentemente ao Vila para tentar colocar o Tigrão novamente no G4 da Série B,
trabalhou com o Humberto Louser no próprio Guarani, lá em 2018, né, quando o Lisca estava comandando a equipe, na verdade 17, né, o Lisca acabou não continuando o seu trabalho, e aí o Louser assumiu e conseguiu aí resultados importantes, como a volta do Guarani na elite do futebol paulista, e hoje o Louser tem a responsabilidade de, quem sabe, colocar o Guarani na elite do futebol brasileiro. O Alan Santos, zagueiro, está fora, praticamente vetado do jogo, tem um problema na panturrilha, problema que já tirou o Alan Santos de outras partidas no início do campeonato, e o Valber deve ser o escolhido para jogar ao lado do Lucão no sistema defensivo do Guarani no sábado, 6 horas da noite, de um lado Vila Nova, de outro o Guarani. Os ingressos já estão à venda, mais uma vez a diretoria faz promoção de ingressos para o setor da cabeceira sul, R$20 a inteira e R$10 a meia, para o setor do tobogã, R$40 a inteira e R$20 a meia. Além disso, existe ali uma grande procura pelo novo sócio-torcedor, né? O novo sócio-torcedor do Guarani. A expectativa é que o time consiga muitos associados até o final da temporada, então o torcedor tem um papel importante, expectativa de mais de 10 mil torcedores no Brinco, pelo menos é o que os meus companheiros de imprensa lá do estado de Goiás já estão projetando. Casa cheia, e a gente também espera isso nesse duelo entre as duas equipes, Júlio. Maravilha. O Guarani tem esse compromisso difícil contra o Vila, né, Carlão? O Vila sempre teve nos últimos anos boas defesas chatas de se enfrentar, só que voltamos àquela pauta de um time que quer subir, os jogos dentro de casa, eles ganham peso ainda maior, né, Carlão? São vitais, fundamentais, né, para a campanha, para esta construção de campanha. O Guarani, então, nem se fala, né? De acordo com cálculos aí, nos próximos jogos no Brinco, se o Guarani conquistar as vitórias, conquistar os triunfos, ele estará na primeira divisão do Campeonato Brasileiro em 2024. Por isso a importância deste jogo contra o Vila Nova. Algo bom para o Guarani, que é um time mais reativo, que gosta deste jogo de contragolpe com os velocistas, né, com o quarteto fantástico que a gente brinca, o Vila Nova joga a última cartada dele no Brasileiro em termos de acesso, né? O Vila decepcionou contra a Chapecoense na última rodada, é o 9º colocado com 47. O Guarani, que é justamente o 4º colocado, com 53, diferença de 6 pontos. Ou o Vila ganha ou o Vila se despede desta luta para estar entre os 4 primeiros. Então, significa que o Vila, em alguns momentos, ele vai atacar o Guarani, os espaços vão se abrir, e aí, meu amigo, com o Bruninho em grande fase, o menino João Vitor voando, Bruno José nem se fala, e o Derek, que refez a amizade com o gol, a possibilidade de vitória é enorme, mas não deixa de ser um jogo tenso, um jogo complicado, em que o Guarani vai ter que ter a qualidade técnica para furar o bom bloqueio defensivo do Vila Nova, e principalmente a força mental, a tranquilidade, a paciência, porque o Vila vem para atacar, mas que vem para catimbar também, hein? Se prepare. Ô, Júlio, e a gente fala você citou esse sistema defensivo consolidado do Vila já há alguns anos. Ano passado o Vila também teve muitos problemas para se manter na Série B, mas a defesa era um dos pontos fortes da equipe. Né? Eu ia chegar no Rafael Donato. Ele está há 4 temporadas, se não me engano, no Vila. Ele sempre troca o parceiro dele de sistema defensivo, mas ele sempre continua ali. E é um cara que a torcida tem um carinho, ele já oscilou muito, já pediram a saída dele e ele não foi embora, ele continuou. Ele tinha uma proposta muito alta do Paysandu ano passado e não foi embora, mesmo atravessando uma fase difícil. E como tem uma identidade muito forte o Rafael Donato com a equipe do Vila Nova, o próximo adversário do Guarani. E é um jogador alto, tem que tomar cuidado com as bolas aéreas do Vila também. É isso, boa. Então fica a nossa expectativa aqui por mais uma partida decisiva e importante do Guarani nesse sabadão no Brinco de Ouro. Expectativa aí também pelo público no jogo de sábado. Só para fechar aqui, o Cristo Salvione de Sumaré mandando um abraço a todos. Ele tá dizendo que a final será entre os futuros técnicos da seleção brasileira. Olha aí, uma previsão ousada, né? Acho que ele tá falando do Abel Ferreira e do Fernando Diniz. Fernando Diniz atual, ou final da Champions, ou final do Mundial, será que ele tá dizendo? O Abel acho difícil dirigir a seleção. Pode ser a final do Mundial, né? Ele tá falando final da Libertadores. A final da Libertadores será entre os futuros técnicos da seleção brasileira? Abel e o Diniz. Fernando Diniz. Na verdade, o Abel, né? Porque o Diniz é o atual. O técnico do Boca, jamais. O rapaz não vem mais, risco, né? O do Real Madrid?
Ancelotti. Nossa, é uma má vontade do Ancelotti, né? Nossa, uma preguiça pra falar sobre a seleção brasileira. Meu Deus do céu. Não, e outra coisa. Mas é um rapaz, né? Não deixa de ser. Não, é um senhor, né? Um senhor. É um dos maiores vencedores da história do futebol, né? Carlo Ancelotti, amigo de Ronaldo Fenômeno e Kaká. Mas o Diniz, ele vai construindo, com essa final de Libertadores e um eventual título, ele vai construindo um caminho pra seguir no comando da seleção brasileira também, né? Mas enfim, isso é pauta para outro dia, porque estamos encerrando o CBN Esportes. Voltamos amanhã, em 11 horas da manhã, às 4 horas. Hoje tem Arena CBN com o show de Antônio Lupe. Me aguardem. Do Fluminense. Eita, nós. Eu tô até procurando uma camisa do Flu, ainda não consegui, mas eu vou conseguir. Valeu, gente. Até amanhã.